Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 20 de abril, sexta-feira. Antes, vamos comentar a rodada de hoje. O pessoal da consultoria eu achei massa hoje, cara. Hoje acho que só o do Navi Rose que decepcionou. Teve o jogo maluco do Fenerbahçe e o Besiktas que tava 0 a 0, tava um caso de empate a 1-4-2, tava legal. Teve o quebra-pau lá, o técnico armou uma confusão com a torcida. O jogo foi suspenso, mas tava legal a rodada da consultoria. Se você não participa da consultoria, ainda me chama. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, tem pacote semanal, tem pacote mensal. Bom, vamos lá, vamos comentar a rodada de ontem, de ontem. Real Sociedade e Atlético de Madrid. O Real Sociedade, a gente falou que ele tinha um ataque, né, forte, vinha de um 5 a 0, jogando em casa. Era um ataque bom, mas eu achei que o Atlético de Madrid não perderia o jogo. A gente sugeriu 1 a 1, foi 3 a 0 pro Atlético, pro Real Sociedade. O fora empate Red, o acima de 1,5 foi Green. E os outros dois jogos legais, o Ajax contra o Venlo da Holanda, a gente sugeriu um 4 a 0, o jogo foi 4 a 1 na trave, mas foi Green o handicap de o Ajax tendo que ganhar de 2 gols de diferença, ou então o jogo acima de 2,5, placar quase cravado. E o último jogo pela Liga Challenge da Suíça, o segundo contra o terceiro colocado, o Servette contra o Schaffhausen. O Servette saiu ganhando no finalzinho do primeiro tempo, o Schaffhausen virou o jogo, a gente sugeriu um 2 a 2, acima de 2,5 ambas marcaram, Green nos dois, o jogo foi 3 a 1 pro Schaffhausen, foram 5 acertos, só teve um errinho. Vamos lá, eu preparei uma dupla só amanhã pra gente, tá galera? Uma dupla da Áustria, Regional Leste, um às 14 horas, o outro às 14h30. O Áustria Viena 2, né, o reserva do Áustria Viena. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem Holanda. Eu vou deixar a Holanda pra gente da consultoria. Eu separei só 2 joguinhos pro vídeo. Também tem França, amanhã segunda divisão. Bom, vamos lá. Áustria Viena enfrentando o Mansdorf. O Áustria Viena nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 2 empates. Só perdeu 3 vezes nos últimos 10 jogos. O Mansdorf também nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias e 1 empate. Perdeu 4 vezes. Vem de uma vitória e um empate o Áustria Viena, 2 jogos sem derrota. Vem de 2 derrotas o Mansdorf. Em 8 dos últimos 10 jogos o Áustria Viena sofreu gols, em compensação, em 8 desses últimos 10 ele marcou. 7 dos últimos 10 jogos do Áustria Viena acabaram com mais de 2 gols e meio. O Mansdorf sofreu gols em 70% dos jogos, marcou gols só em 6 dos últimos 10, não tem um ataque tão poderoso o Mansdorf. 5 dos últimos 10 jogos acima de 2,5. Ah, que beleza, eu não botei o confronto direto. O Áustria Viena tem uma baita vantagem no confronto direto contra o Mansdorf. Eu vou de casa empate a 1,36. Eu acho que o Áustria Viena ganha esse jogo, inclusive. Mas na segurança, eu vou de casa empate a 1,36. Ou então, um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar 2 a 1 amanhã pro Áustria Viena pela Regional Leste às 2 da tarde. E o segundo jogo das análises, também pela Áustria Regional Leste. Só que esse às 2h30. O Horn enfrentando o Parndorf. O Horn tem uma derrota. O Horn é o líder, tá, da divisão, tá voando. Ele tem 11 vitórias, um empate e uma derrota só. Ele tem 13 jogos em casa. É um espetáculo esse time do Horn jogando em casa. Só tem uma derrota nos últimos 10 jogos. O Parndorf vem de 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Marca quase 2 gols de média o Horn. Em compensação, ele toma meio gol, né? Uma defesa pouquíssimo vazada. Contra um Parndorf que tem 2 gols de média marcado também, parecido com o Horn, só que ele sofre também tantos gols quanto ele marca. Ele marca 2 gols de média, mas sofre 2 gols de média. Em 8 dos últimos 10 jogos o Horn marcou gols. 8 dos últimos 10 jogos do Parndorf foram acima de 2 gols e meio. No confronto direto, o Horn tem uma puta vantagem. São 16 jogos entre eles, com 12 vitórias do Horn. Só perdeu uma vez, 3 empates consequentemente. 12 desses 16 jogos entre eles aconteceram mais de 2 gols e meio, galera. 12 jogos dos 16, mais 2 gols e meio. Isso porque o Horn geralmente atropela o Parndorf. O Horn, nesses 16 jogos no confronto direto, ele marcou gol em todos. Ele nunca deixou de marcar gols contra o Parndorf. E nesses 16 jogos, só em 2 o Horn marcou menos de 2 gols no jogo. O resto tudo acima de 2. Ele marcou gol em todos os jogos contra o Parndorf. E marcou mais de 2 em 14, cara. É muito favorito esse time do Horn. Eu vou com ele ganhando no primeiro tempo, a 1,68. A vitória do time da casa no primeiro tempo, a 1,68. Ou então, se for para levar pelo retrospecto aqui, pelo 2,5, pelos 2 ataques poderosos que tem, pelo retrospecto de gols do Parndorf, um jogo acima de 2,5 a 1,40, eu vou de 3 a 1 amanhã.
esse jogo pela Regional Leste às 2h30 da tarde. Foram as análises para amanhã, galera, dia 20 de abril, sexta-feira. Se curtiram, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. Se quiser saber mais do pacote da consultoria, resultados, Thiago, eu não quero entrar ainda, eu quero só ver os resultados para ver se vale a pena. Me chama no WhatsApp, baixa um pouquinho a tela aí, tem meu WhatsApp aqui embaixo. Beleza, galera? Até amanhã, boa sorte para nós, mano.